Bicho, tudo bom? Mais uma sexta-feira de luta, de batalha, de felicidade, de tristeza. E a gente vai comentar um pouco aqui antes de iniciar a nossa live com nossa querida Ângela Mendes. Não sei se vocês conhecem a Ângela, mas a Ângela é uma mulher forte, uma ativista, uma ambientalista que merece o nosso respeito, merece a nossa admiração. Deixa eu só mandar o convite para ela aqui, pessoal, porque aí fica mais fácil. E aí a gente já começa a fazer, já começa a live, já começa tudo. E vai ser incrível, né? Todo mundo sabe que é incrível? Eu sei que é incrível, você sabe. E todo mundo vai saber que é incrível também. Nossa, e hoje, pessoal, eu tô assim que eu nem fui correr e tal. Mas continuando falando da... Tá, já entrou aqui? A gente vai aguardar a Ângela chegar. Mas... Ah, Oi, 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 deu certo? menino, deu certo, finalmente. Pois, Eu me desculpa, mas eu nunca fiz uma live pelo celular, né? sério? Sério, Tá dando um eco. Você tá com fone de ouvido? tô usando fone. Deixa eu ver se é o meu. Melhorou agora? Para mim tá perfeito. Tá? Pessoal, quem estiver entrando aí, fala se tá com eco também ou só No meu retorno aqui. Então, vamos lá. Eu tava apresentando pro pessoal, falando que hoje é mais uma sexta. Hoje é um dia para celebrar, né? Que o Estúdio Chico Mendes completa 13 anos. Mas aí também a gente recebeu uma Olha, notícia. Johnny, só um minutinho que eu acho que é o meu fone de ouvido. Foi? Não tá, não tô conseguindo. Qualquer Johnny, coisa tenta tirar o fone de ouvido. oi, Oi, tô ouvindo. não tô te ouvindo. Não, nada, nada. Olha, é sem fone. Você tá me Você ouvindo? pode. Tô ouvindo normalmente. Tá. A gente faz sem fone. Então, tira Você tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Então tá. Vamos sem fone mesmo, porque o fone tava dando um problema. Você tá me ouvindo com eco, alguma coisa, ou tá tudo normal? Não, pra mim tá perfeito. Tá, então vamos lá. A gente vai começar falando dessa sexta-feira, né, que é um dia para comemorar, para a gente celebrar, né, esses 13 anos de estudo de Chico Mendes. E eu acho que você, como filha de Chico Mendes, representa muito bem esse legado que é passado, né, que em algum momento escolheu-se esse nome para representar, né, o Instituto. E ele hoje faz 13 anos que passou por muitos períodos difíceis, muitos períodos mais tranquilos, mas agora a gente tá aí, né? Tá sobrevivendo. E hoje Isso. também a gente teve uma notícia triste que foi a questão da fiscalização, né? Que parou, e o Ministério Nem do me Meio Ambiente fale anunciou isso. que. É, Nem me fale. pois Mas é, vamos começar, então, porque senão eu já vamos. começo a chorar agora. Você pode desligar só as notificações do seu celular, porque eu acho que Ah, ele tá. tá. Tá, só um ah, minutinho. Pois é, mas aí, Ângela, hoje a gente vai tentar, como sempre aqui, toda sexta-feira a gente faz uma coisa sempre mais tranquila, mais calma, mais descontraída, sabe? Eita, eu acho que desligou. Então, pessoal, a gente começa sempre como de uma forma descontraída, calma. E hoje a gente está aqui para falar de você, né, Angela? Da sua história, do seu legado, da sua trajetória.
E aí, me diz quem é, começa assim, quem é a Ângela Mendes, assim, sabe? De onde você saiu, como você cresceu, como você brincava na infância. Eu nem sei quem sou eu estou sempre, eu estou eternamente em mudança, em reconstrução, assim. Sim. Mas eu sou uma pessoa extremamente, e que todo mundo fala que eu tenho uma característica do meu pai, que é a calma e Hum, paciente. Embora hum, ultimamente tenha sido impossível manter essas características, né, com essas coisas que você acabou de citar aí. uhum, Mas eu tenho, eu sou a atual coordenadora do Comitê Chico Mendes, né? E uhum. sou tecnóloga em gestão ambiental e não consegui tirar Tirar essas os. notificações, pois é. E tenho um casal de filhos, a Angélica, né, hoje também está no comitê, está coordenando aí o festival Jovens do Futuro, que vai acontecer domingo. E Sim. trago essa responsabilidade, esse compromisso também, né, de seguir na luta e principalmente enquanto coordenadora do comitê, né, seguir na Uhum, difusão dos ideais e da memória do meu pai e na defesa do legado dele. Isso é um uhum, papel enquanto comitê, né, instituição, movimento, mas também é um papel que eu puxei muito para mim também, enquanto, né, filha também desse território, que eu não uhum, nasci na Resex, mas eu nasci no Seringal Cachoeira, o último lugar do último grande empate, né, liderado pelo meu pai, e também foi o uhum, motivo pelo qual ele foi assassinado, né, uhum, pela família Alves. Então, eu tenho também esse compromisso com a defesa do meu território. Hoje, o Cachoeira, né, é um projeto de assentamento agroextrativista que também está com esse avanço do desmatamento e das queimadas, né? sim. Então, a minha luta é constante e é isso, assim, né? Milito nessa área não há muito tempo, Uhum. mesmo nesse compromisso, desculpa aí, a Não, cachorrada está solta. Então, basicamente, o que eu tenho feito enquanto militância é abraçado, né, todas as causas ambientais e abraçado também a defesa desse legado do uhum. Chico. Sim. E normalmente, Angela, a gente começa a falar assim do momento em que a pessoa se descobriu assim como ambientalista e tal, mas como a sua história sempre, desde de que você nasceu é isso, eu queria que você começasse. Não é bem assim, Então não, conta mano. pra Isso gente. não. Sabe por quê? Porque eu nasci no Cachoeira, numa situação de muita pobreza também. Sim. E aí adoeci quando eu era bebê, né? Então eu tive que, um casal de tios teve que me tirar de lá para cuidar de mim, né? Uhum. Naquela época, as crianças adoeciam, como não tinha um diagnóstico lá no Seringal, se dizia que a criança teve doença de criança. Então, qualquer doença era doença de criança, né? Podia Sim. ser um sarampo, uma poliomielite, uma malária, enfim. E eu tive que sair para me tratar, depois meus tios me devolveram, eu adoeci novamente, e aí, não, então a gente não vai deixar ela aqui, porque senão ela vai morrer. E, de fato, se o destino tivesse sido esse, porque logo a minha saída, minha mãe engravidou, teve uma filha, né, minha irmã, que faleceu aos 11 meses. Vixe. Então, eu teria que sair mesmo, né? E aí, nessa, meus tios me trouxeram para a cidade, me criaram na cidade, me registraram, eu cresci numa outra realidade, né? Sim. Afastada, longe dessa minha origem, também longe dessa minha história e da história do meu pai, enquanto eu estava aqui estudando, né? Ele estava lá organizando o sindicato, organizando o movimento de seringueiros, né? Uhum. Ou seja, é a coisa do sangue mesmo, né? Quando você fala que o sangue puxa, e a necessidade também.
né? sim, E aí, o que? Eu comecei depois de adolescente, e aí muito eu e meu pai não tínhamos assim. Chapuri era um lugar que a gente só ia uma vez por ano por conta das dificuldades da estrada, né? Estrada sim, de barro, um dia para chegar lá, para ter uma sim, ideia. E essa uma vez por ano era no dia de São Sebastião, que é o santo padroeiro, que chapuriense do mundo todo vai para Chapuri, né? E aí é, e muitas dessas vezes meu pai nem lá estava, porque ele estava em outras regiões, na sim, organização, na mobilização, né? sim, Mas quando eu fiquei adolescente, e aí eu já ia para Chapuri sozinha, aí já tinha uma estrada de asfalto, uhum, né? Cerca de 2 anos antes do meu pai ser assassinado, né? E aí eu só acompanhava toda essa trajetória dele pela imprensa, e a imprensa naquela época era oficial, então o sim, adjetivo mais leve que usavam com ele era de vagabundo, né? sim, Era de agitador. sim. Eita, eu acho que deu um pequeno problema na internet. Caramba, tá dando todo tipo de interferência, viu, Johnny? Não, mas, Então, Ângela, olha só, pode ficar tranquila que a gente vou continuar, né? pode Então, continuar. tá. Eu acompanhava pelos jornais, mas aí, nesse período, cerca de 2 anos antes dele ser assassinado, e eu já podia me deslocar sozinha, ia para Chapuri, comecei a me aproximar Sim, dele e dessa história dele, né? sim. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha de 15 para 16 anos, né? Nesse Sim, período anterior. E aí a gente começou a se aproximar, conversar, né? Tentando recuperar esse tempo perdido, assim mesmo, sabe? De pai, de filha. Eu lembro que eu dormia no colchão, ao pé da cama dele, naquela casinha lá, azul e rosa, né? E só tinha um quarto, então era uma cama de casal, e aí a caminha dos meninos e rede, e eu no sei. colchão lá. Então, de manhã ele reunia os filhos em cima da cama, né? Uhum, Para nessa tentativa muito de recuperar esse tempo perdido. E foi uma coisa muito louca, porque como eu vivia tão longe dele, eu ficava. A gente cria uma coisa na cabeça, né? Eu ficava, meu Deus, será? E ele já estava ameaçado na época, né? Será que sei. se meu pai for assassinado, como vai ser a minha reação, né? Uhum, Considerando que a gente viveu afastado, considerando, né, toda essa nossa situação. E e quando ele de fato foi assassinado, foi uma coisa muito louca, assim, sabe? uhum. Assim, Houve uma escalada de tensão, assim, como na sua perspectiva, o que você lembra, assim, sabe, do momento então, posterior, assim? porque assim, sempre saía no que apareceu alguma coisa nos jornais, as pessoas vinham me mostrar, né? Então, sindicalista, falou sindicalista, eu já lembrava do meu pai, porque naquela época eu não sabia que ele era ecologista, ambientalista, muito menos, né? Ele era um seringueiro, Sim, ele era sindicalista, né? sim, E aí as pessoas vinham correndo me avisar, então eu vivia sempre em sobressalto, na verdade, né? Porque essa distância sim, física entre nós, ela foi um mero acaso, um mero detalhe. Essa distância passou a não existir, né? Por essa conexão ali amorosa de pai e de filha, né? Isso é tudo muito louco, foi tudo muito louco para mim. Então, era uma sim, tensão grande nesse período pré-assassinato, né? A gente já sabia, então é muito difícil você saber que a pessoa está ameaçada e que a qualquer momento pode, né, pode ser sim, assassinado e tal. sim, E quando isso de fato aconteceu, foi tudo muito louco. E foi mais louco ainda tudo que aconteceu depois, porque eu era aquela pessoa pacata, né? Do movimento estudantil, eu participei como eu na época não tinha entrado ainda na faculdade, eu participava mais do movimento estudantil ali no ensino médio, aquela coisa do sim, Grêmio Estudantil, né? sim, E daí, o que veio a seguir, não, eu não estava preparada para tudo aquilo, né? Para todo aquela energia e movimentação global em torno do assassinato dele. sim, Então, foi uma coisa de uma perda muito grande, muito forte, seguida também de um cenário muito estranho para mim, né? sim, Era jornalista do mundo todo,
era gente de todo lugar, eram amigos que saíam não sei de onde, né? Uhum. Assim, de repente todo mundo virou amigo do meu pai, virou companheiro, e eu Sim, não tinha ainda o conhecimento necessário para, né, para filtrar quem era quem nisso. Foi um momento assim, e eu sozinha nisso, né? sim. Então foi um momento muito difícil para mim. Eu tive que lidar com tudo isso. Porém, 7 dias depois do assassinato dele, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, meu É, Deus. né, é Um uma turbilhão, loucura. né? Da Angélica. E o nome dela é Angélica Francisca, porque ela veio nesse momento, assim, né, em que eu Hum, estava totalmente perdida. Né? Uhum. Essa minha tia que me criou, tinha separado do meu pai, de criação também, Sim, né? Então, a gente ficou só nós duas, ela uma pessoa humilde também, muito simples, não tinha como também me amparar nesse momento, né? sim, Enfim, aí engravido e para mim é uma salvação, uma tábua de salvação, porque eu já sim, tinha uma outra coisa com que me preocupar, né? sim, E me preocupar com a minha gravidez, que foi uma gravidez também extremamente delicada, talvez por conta de tudo isso que eu tinha acabado de vivenciar, né? uhum, Fui cuidar da minha gravidez, fui cuidar da minha vida ali com a minha filha, me afastei do movimento porque foi um momento muito difícil, né? Senti que aquele espaço não dava para mim depois que meu pai é assassinado. Se criou um clima de tensão entre os próprios companheiros, a disputa por essa herança, né, dele, a herança do movimento, da luta, né, da memória dele era grande, uhum, e eu não queria fazer parte disso naquele momento. sim. E Levou você pode dizer que o assassinato dele é mais ou menos o que o impacto, vamos dizer assim, mundial é o mesmo que aconteceu assim com a Marielle ou algo do tipo, porque eu acho que até hoje tem essa questão também, né? é, eu acho que foram dois momentos diferentes, foram momentos diferentes, né? E duas pautas diferentes, né? Assim, né, tiveram ambas a repercussão, uma Uhum, grande repercussão, porque são pessoas, né, referências na sua luta, né, uhum, importantes na sua luta, então uhum, não dá para comparar, na uhum, verdade. E aí seguiu-se esse período em que eu entrei, então, né, fui trabalhar no Centro dos Trabalhadores da Amazônia, que uhum, foi também uma ONG que o meu pai ajudou a fundar aqui, que era para suporte técnico, né, aos projetos do sindicato, aos projetos do movimento. Por exemplo, o projeto Seringueiro, que ele e a Maria Legrete, a doutora, né, a antropóloga Maria Legrete, criaram em uhum, 80, 81. Era um projeto de alfabetização para seringueiros adultos, né? uhum. Como uma forma de realmente libertar, né, eles do jugo do patrão, de toda aquela situação de escravidão, semi-escravidão que viviam. Sim. Porque só isso já dá uma outra live, né? É, E o não, projeto Seringueiro, eu acho que eu acho que a gente devia nosso foco aqui é você, entendeu? Por então, pois exemplo, é, não tá ouvindo? tô ouvindo. O nosso foco é você, assim, por exemplo, tudo que a gente fala, mais ou menos é na perspectiva de Ângela, sabe? Claro. Na, na sua Mas perspectiva, essas histórias elas estão muito ligadas ao que eu sou e ao que eu faço, né? sim, Então, nessa criação do projeto Seringueiro, que sim, depois alfabetizou quase 2.000 pessoas até o momento que foi entregue ali para o poder público em 2007, né? uhum, Então, esse foi um dos projetos que o CTA abarcou também, logo que foi fundado, né? uhum. Eu entrei no CTA ali por 94, né? Fiquei até, e aí fui colaboradora, Você né? pode E fui explicar pra gente essa sigla CTA? Centro dos Trabalhadores da Amazônia. Eu trabalhava com desenvolvimento social e econômico das reservas extrativistas, dos territórios aqui. Uhum, Trabalhou, né? Como eu te falei, eles no início não, durante toda a existência foram criadas por isso, para
poder incubar o projeto Seringueiro, né? Uhum. E aí desenvolvia projeto de saúde também na floresta. O CPA atuou durante um longo período ali no vácuo do poder público, em se Uhum. tratando de educação e de saúde na floresta, né? Então era uma ONG, assim, sem fins lucrativos e... Sim, uma ONG, né? Sim. Enfim, que foi criado justamente para isso, para dar esse suporte. O CPA foi na década de 90, foi uma das maiores ONGs aqui da Amazônia, né? Uhum. Trabalhou muito com manejo florestal de uso múltiplo da floresta, manejo não Uhum. madeireiro e não madeireiro, né? Uhum. Trabalhou com muitas comunidades das reservas extrativistas, dos projetos de assentamento diferenciado, e eu Uhum. fiquei ali, foi onde eu passei a ter mais contato com essa realidade, né? Do meu pai, da minha própria história, onde eu aproveitei o estar ali Uhum. para fazer esse resgate histórico da luta do meu pai. Por Sim. quê? Porque lá no CTA também estava funcionando já o comitê, né? E o Uhum. comitê ele foi uma articulação criada logo após o assassinato do meu pai. Sim. Ele foi criado por entidades, por amigos, companheiros militantes, né? Ele Uhum. funcionava um período em cada entidade dessa que criou. Sei. Então, nesse período, ele estava no CTA. E foi também onde, apesar de eu ter participado da criação do comitê lá atrás, mas eu só fui, de fato, me aproximar nesse momento em que eu chego no CTA, né? Uhum. E aí lá, CTA e comitê, eu comecei também a ter esse contato com as pessoas, a conhecer a história do meu pai, a conhecer minha própria origem, né, saber Uhum. de onde eu vinha, né, e conhecer o que o comitê fazia. Sim. Comecei a acompanhar, então. Nesse Fui. seu processo de conhecimento, você pode contar também pra gente, assim, as funções deles, o que eles faziam sabe, É justamente isso que eu estou te falando, né? Eram professores que atuavam ainda no projeto Seringueiro, Sim. monitores, e o projeto Seringueiro era uma paixão, porque todos os livros que eles lançavam, eles faziam muitos livros Uhum. baseados na metodologia que eles usavam, que ela era de Paulo Freire, né? Então, Uhum. eles criaram a primeira cartilha desse projeto foi a Poronga, Uhum. mas em seguida tinha vários outros materiais didáticos, né, Uhum. baseados na realidade deles. E eu Uhum. lembro que o Mapinguari Comedor de Carne era um livro que os meus filhos amavam. Então, Sei. os filhos foram crescendo, conhecendo também essa parte mais lúdica, mais literária, né? Sim. Porque eu trazia tudo para casa, eu lia, e aí essa parte dos livros mais das histórias um pouco mais, né, lúdicas, eu trazia para eles. As mais densas, as mais políticas, assim, Ah. eu lia e ficava para mim. Então, Aham. assim, foi um momento de grande aprendizado, né? Sobretudo em relação à luta política que estava por trás disso tudo, né? Sim. A organização do movimento, né? A organização dos sindicatos, né? A preparação da base das comunidades ali para fazer esses enfrentamentos e essas resistências, né? O Uhum. empate, o que foi o empate, esse movimento de resistência pacífica que impediu ali o desmatamento de grande parte da nossa floresta aqui, né, que era um movimento que eles juntavam os companheiros, iam para o local da derrubada, como se chamam, e Uhum. através do diálogo, né, Uhum. eles tentavam dissuadir os desmatadores a desistirem de. Muitas vezes quem estava lá com a motosserra pronta para derrubar era um seringueiro, uma pessoa que tinha sido seringueira que Uhum. teve sua terra grilada, que teve que vender por um preço, né, muito abaixo, Uhum. que foi expulso, e por algum Uhum. motivo virou empregado do patrão e estava ali Uhum. para desmontar. Então, às vezes eles conseguiam sensibilizar essas pessoas para isso, às vezes não. E quando não, eles faziam um movimento mais arriscado de se colocar em frente, né, da árvore, lá da área que seria desmatada. Uhum. Enfim.
Então, toda essa movimentação assim foi, né, eu fui aprendendo. Foram Uhum, passos que eu fui dando, Johnny, para ser a ativista que eu sou hoje, a militante que eu sou hoje, né? uhum, E a pessoa que eu sou hoje, o trabalho que eu faço hoje, frente não só ao comitê, né? uhum, É, e aí eu não só sou ativista ambiental, porque eu venho para cá, eu faço discurso, eu vou para as uhum. redes sociais, né? Faço a defesa da Amazônia, falo mal do Bolsonaro, porque se eu fizer isso, eu estou falando a verdade mesmo, não vou estar sendo mentirosa, né? Mas eu também articulo parcerias e assim a formação, né, procuro apoiar e beneficiar de alguma forma as pessoas que estão lá nos territórios. Então, Sim. dentro dessa perspectiva, por exemplo, eu coordeno hoje um projeto chamado Jovens Protagonistas da Resec Chico Mendes, né, Uhum, que é um projeto piloto de formação política e, né, de formação produtiva dos jovens e identitária, o mais uhum, importante, dos jovens que estão na Resex, né? Esse projeto piloto, em parceria com o CNS, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, e em parceria com o WWF, uhum, é destinado a 30 jovens da Resex, uhum, divididos em 8 módulos. Foi um projeto pensado, articulado, idealizado com os jovens da Resex, né? Desde uhum, 2016, em oficinas, né? Em encontros. uhum. E aí, em 2019, a gente consegue estruturar realmente um projeto muito bacana, né? Com Sim. certificação. Então, aonde a gente tratava desde a agroecologia até o território, né? Até a gestão do território. Uhum. Então, é um momento muito bacana da gente conseguir e entender, na verdade, né, o papel dos jovens também nisso tudo. Sim. E aí, por conta desse papel estratégico, de entender o papel estratégico que a juventude tem hoje nessa defesa do legado do Chico, nós criamos em 2016 o Núcleo Jovem do Comitê Chico Mendes. Sim. Por quê? Porque o Chico deixou essa carta aos jovens do futuro, né? Chamando os jovens para essa revolução, para iniciar Sei. essa revolução, os jovens dessa geração. Então, nós criamos o Núcleo Jovem dentro do comitê e passamos a trabalhar, né, de uma semana Chico Mendes, que é o que o comitê faz, do dia 15 ao dia 22 de dezembro, Sim. mobilizando a sociedade em torno do debate e da difusão da memória do meu pai, dos Sim. ideais da memória, a gente passou a trabalhar também com educação ambiental nas escolas, né? Sim. Tanto da floresta, né? A gente trabalhou 2 anos com os jovens da escola Esperança do Povo 2, lá no Pai Cachoeira, né? Uhum. Lá no meu território, lá nesse lugar tão especial. Sim. E trabalhamos também com alunos da escola Chico Mendes, que é uma escola de ensino fundamental, né? Uma Sim. escola municipal de ensino fundamental. Sim. Fazendo esse link da cidade com floresta, né? E foi muito bacana trabalhar com esses jovens, com essas crianças, né? Na verdade, porque é muito importante que a gente comece a tratar esses temas já na primeira infância mesmo, porque senão Sim. depois que você fica adulto, cabeça dura, né? Ali É. a gente não consegue mais É, trabalhar. é, uma vez, até um caso assim aleatório, sabe? É porque muitas vezes você vê que internacionalmente o nome Chico Mendes é mais conhecido do que nacionalmente, né? Porque Sim, internacionalmente tem até mais peso, né? O nome, quando o pessoal fala em Chico Mendes e tudo mais. Eu lembro até de um caso de uma escola que queria fazer uma reportagem, e era uma escola assim, infantil, aí tinha um tema Chico Mendes, e aí, por exemplo, o pessoal liga pra cá
pede para alguém falar, sabe, sobre Chico Mendes para as crianças e tudo mais. Tem muito desses casos, né? Você verifica muito isso, porque normalmente pedem mais o pessoal de fora, do exterior, do que do Brasil, né? Para vocês difundirem a memória de Chico Mendes, né? Não, aqui tem, né? Realmente isso é uma verdade. O professor Nilo Diniz escreveu um livro que chama Chico Mendes, Um Tiro no Ouvido do Mundo. E Uhum, como a história, tanto do assassinato dele, repercutiu muito mais fora do que aqui, porque, na verdade, se você for ver, até aqui em Rio Branco e em uhum, Chapuri, ainda há sim, pessoas que desvirtuam totalmente a imagem dele, né? sim, Por quê? Porque a imprensa, como eu te falei da época, fez um trabalho tão bem feito, né, de sim, incutir na mente das pessoas isso, e também aquelas pessoas que se acham, né, prejudicadas pelo ativismo dele, ou seja, né, o povo do agronegócio, os fazendeiros. Então, sim. é, que são muitos aqui, e que então perpetuaram essa história toda, desvirtuaram, né, Uhum, o nome, a memória dele, né, uhum, para fazendo esse jogo político, né? Meu uhum, pai sempre foi muito aqui, localmente, ele sempre, né, foi muito mal visto por tudo sim. isso, né, que, que eu já mencionei. Mas lá fora não, lá fora ele tinha essa visibilidade, as pessoas reconheciam, né, a importância do trabalho dele. A professora, a doutora Maria Alegretti fez muitos contatos, colocou ele em contato com muita gente que, né, apoiou Uhum, muito a luta, porque acho que o que os amigos falam que uma das grandes características dele foi essa busca de apoio por esse movimento, senão não teria saído dali de onde nasceu, né? Um sim, movimento de seringueiros impostado lá em Chapuri. sim. Então, assim, a gente, apesar de tudo isso, né, muita gente ainda procura saber a história dele, fazer pesquisas, né? E aí Sim. desde criança, ensino fundamental ali para fazer algum trabalho escolar, como da própria academia, né? Sim. Com as várias teses de mestrado, de doutorado também, sobre essa luta e sobre esse movimento, né? Agora, tem uma série de projetos, né, dirigido também à criança, Uhum, sendo desenvolvido e que envolve o nome do meu pai. Então, assim, acho que a coisa, pô, são 32 anos já do assassinato dele, né? uhum, Mas a gente tem visto a luta dele ser novamente, né, valorizada por conta da situação que hoje o próprio ICMBio vive. E uhum, você falou um ponto interessante, porque existe uma confusão grande, hein? É muita coisa envolvendo o nome do meu pai. É Instituto de Mendes de Biodiversidade, é Comitê de Mendes, aí tem o Memorial de Mendes lá em Manaus, aí tem né, tem o Instituto Chico Mendes presidido ali pela família também, pelos meus irmãos, e aí as pessoas fazem uma confusão, às vezes vêm fazer denúncia de aham. crimes ambientais para mim, assim, olha, eu falei, não, gente, né, eu já cansei de caminhar para o ICMBio aí, denúncias Ah. que eram feitas para mim, porque achavam que eu era do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, Hum. né? Então, eu E sempre como, falo. e como vocês veem essa confusão toda? Tipo, para vocês é uma coisa boa? Para vocês é uma coisa. Qual a sua Não, perspectiva disso? não é uma coisa boa, porque, inclusive, como você próprio mencionou, o ICMBio foi um desafio muito grande no início, né? Uhum, Essa relação difícil que foi no início entre os servidores do ICMBio, os analistas do ICMBio e as bases ali, as comunidades, não sei se você acompanhou, mas era uma relação difícil no início, assim, sim, né? No entendimento sobre o papel de cada um, na verdade. sim, E isso constituía muitas vezes um desconforto para a gente, né? E as pessoas
os próprios companheiros do pai reclamavam, como é que um instituto que tem o nome do nosso companheiro trata a gente assim, ou faz isso, faz aquilo, ou não faz, né? Sim. E isso era ruim. As pessoas também vinham questionar comigo, olha, como é que vocês deixaram colocar o nome do teu pai? Eu falei, olha, eu não fui consultada, né? Eu particularmente não fui consultada. Como era a Marina, que estava na gestão do Ministério do Ambiente, que estava ministra, tinha sido companheira do meu pai, tinha sido seringueira, uma mulher assim que superou muita coisa, muitos desafios, muitas barreiras, né? Particularmente eu admiro a Marina por isso. Creio que ela tinha a maior das boas vontades quando criou o ICMBio. No entanto, né, como dizem que de boa vontade o inferno está cheio, não foi uma construção que, em primeiro momento, dialogasse ali com as pessoas e com os beneficiários ali, e os moradores das reservas extrativistas, né? Muito por conta da falta de estrutura, porque isso é o que eu sempre ouvi as pessoas reclamarem. A gente não tem estrutura. E a gente percebe isso, né, ao longo da gestão ali da Resex Chico Mendes, onde muitas vezes tinham 2 analistas apenas para dar conta de quase 1 milhão de floresta, com 10 mil pessoas ali dentro, né? Então, muito complexo essa relação no início, né? Além de gerar essa confusão na cabeça das pessoas, também gerava esse desconforto com os próprios companheiros, né? Hoje Porque não... Oi, pode falar. Porque o Instituto Chico Mendes, ele não representa totalmente essa questão dos seringueiros, né? Ele é muito mais abrangente do que só isso, né? E aí, às vezes, eu acho que talvez seja conflitante os interesses, assim, você fala nesse sentido? Também, né? O Instituto Chico Mendes ele tem alguns nichos de interesse. A gente sabe que tem setores e pessoas lá que têm uma certa preferência, né, pelo conservacionismo, né? Que, portanto, de alguma forma não concorda com políticas públicas para as populações, né, moradoras, as populações que estão nesses territórios. Isso é um ponto. Mas outro ponto era a própria relação mesmo, que foi difícil no começo, né? Entender, tanto para os servidores do ICMBio entender o papel daqueles moradores lá, como dos próprios moradores entenderem o papel do ICMBio de fiscalizador, né? De gestor mesmo. Enfim, quando eu falo de desafios e de desconfortos, eu falo dessa relação também, e muito mais, né? Que não gerava de início uma confiança, né? E a gente sabe que, assim como tem moradores lá que são infratores, que são realmente, né, que não deveriam estar lá, tinha na época servidores do ICMBio também, que também não deveriam estar lá. Então, toda essa coisa que envolve uma relação, na verdade, ali, né, de beneficiário e de gestor. Pois é, então, mas você falou isso muito no passado, né? Isso é tudo muito para trás. Hoje em dia a gente já tá tranquilo, né? O pessoal do ICMBio. Não? Não está tranquilo justamente porque, sabe aquela história de que é ruim com ele, pior com ele? Hoje a coisa... Então, assim, eu estou brincando. Claro que essa relação, ao longo do tempo, a Resex foi criada em 90, né? Já são 30 anos. Essa relação ela foi se apaziguando ao longo do tempo, não chegou a ser uma relação paz e amor, né? Porque convenhamos que pela própria falta de estruturação do ICMBio, né, que nunca conseguiu realmente dar conta de políticas públicas eficientes que pudessem tirar essa população da situação que estão, né? E aí eu não falo que a Resex hoje é pobre, que só tem gente pobre, não. Tem experiências muito bacanas lá. O que eu falo é que tivesse um ICMBio devidamente equipado, devidamente estruturado,
né, o avanço estava anos-luz do que está hoje. sim, Tem reservas extrativistas hoje que ainda não estão implementadas, né? sim. Tem reservas aí que, com processo de criação de 10, 15 anos. Tem Uhum, reservas criadas, mas que não têm seus instrumentos de gestão ainda implementados, uhum, consolidados. Isso deixa uma insegurança política e jurídica muito grande também, né? sim. Então, o que eu digo é que essa relação melhorou muito, mas hoje a própria população reclama quando está passando por esses perrengues, por exemplo, com esses PLs da vida, que os Uhum, parlamentares do agronegócio hoje estão colocando no Congresso Nacional, de redução, de extinção, de recategorização desses uhum, territórios, né? sei. E aí a própria população fica, não, porra, se a gente tivesse mais fortalecido, se o ICMBio às vezes não tivesse sido tão falho, a gente hoje estava, né, num outro nível de resistência e tal. Isso eles Hum, colocam, né? sim. Agora, o ICMBio sempre foi esse órgão, né, que teve esses desafios, né, Uhum, estruturais. A gente entende que isso foi, e aí quando foi mudando também, foram entrando analistas com uma outra cabeça, pessoas, né, uhum, já com uma outra consciência, isso também foi mudando essas relações, só que uhum, não adianta nada a pessoa ter consciência, a pessoa ter vontade, boa vontade, de não ter condições de fazer um trabalho, né, uhum, melhor para aquela população. E uhum, aí, se já não, né, caminhava no sentido de ser apaziguada essa relação, de que, né, no futuro a gente tivesse uma relação bem melhor, isso agora não existe mais, porque eu acho que não vai existir nem mais ICMBio, né, depois de segunda-feira. Depois. Ah, é, o Binho Zavascki aqui acaba de fazer uma pergunta pra gente, que ele perguntou se você já está sabendo das operações que foram suspensas, né, as operações dos ilícitos Acabei do de saber combate. pouco antes da gente entrar nessa live e fiquei desesperada, ligando para outro para saber se isso era real. Porque é tão surreal, é tão escancarado, é tão absurdo um negócio desse que a gente acaba achando que é mentira, mesmo a nota saindo da própria página do Ministério, né? Então eu É, fui procurar saber se era real e saber como é que a gente pode atuar nesse sentido. A gente sim. já sabe que no comitê, né, atua muito com isso, só Hum, tem duas formas de lidar com isso. É denunciando, né, o Ministério Público e sim, a mobilização internacional. Né? sim. Porque se tem uma coisa que esse governo vê é a economia, né, esse sistema capitalista aí que dominou totalmente esse governo, né, Sim. violento, e que coloca em xeque hoje a Amazônia, o Cerrado, os nossos biomas, que coloca em xeque a Amazônia brasileira, Uhum, né, e as populações tradicionais e povos uhum. originários desse país. É, Mas estou acompanhando e com muita tristeza vejo isso. Né? normalmente eu vou fazer um comentário aqui, mas eu como servidor não falo como pelo instituto, mas parafraseando o que disseram em uma certa live, em uma reunião gravada, né? A boiada tá passando, né? Mas nesse sentido, Ana, chegou um momento da nossa conversa que a gente fez uma pergunta mais direta para você, mais profunda, sabe? A gente chegou na pergunta da onça. Essa pergunta é uma pergunta que a gente tenta provocar o convidado a responder de uma perspectiva, sabe? Às vezes ela é meio ácida, às vezes é meio mais, mais impactante, mas leve na boa, sabe? Continue tranquila, espero. Goste de mim mesmo assim. Você falou muito da vibe dos conservacionistas, né? Do pessoal que, tipo, para eles, eu vou ser generalista aqui, pessoal, mas só para ser generalista mesmo. Eu sei que existem exceções. Mas para esse pessoal, quanto menos humano na floresta, melhor, né? Então, eles batem de frente com essa questão das reservas, né, das resex e tudo mais, onde tem gente morando, né? Eles acham que não é possível aliar
a conservação da natureza com a sobrevivência humana no mesmo local, né? Basicamente isso, sendo bem simplista também. E como você vê esse embate, assim, como você vê essa perspectiva, assim, é possível a gente preservar com gente, com uma comunidade, fazendo extração de Vou te produtos da falar, floresta? vou te falar uma coisa, vou me reportar só à reserva extrativista Chico Mendes, com aquele seu quase 1 milhão de hectares. Sim. Se você pegar um mapa, né, um gráfico de desmatamento do momento em que a Resex foi criada, em 1990 até atualmente, é possível ver, e eu te digo porque eu estou com isso aqui, eu ia fazer uma apresentação para o Greenpeace e coletei alguns mapas. É possível você ver, né, os focos de desmatamento e queimadas ao redor da reserva Chico Mendes. Está tudo vermelho. Uhum. Onde a pontinha já juntou tudo, está tudo vermelho. E ver como a Resex essa fronteira, oferece essa barreira, né, contra o desmatamento. Não precisa dizer mais nada, basta você olhar a imagem. Se não Sim. fosse a reserva extrativista Chico Mendes, a forma como a madeira é retirada, né, não existia mais 1 milhão de hectares ali, né, onde está localizada a Resex, na região mais desmatada do Acre, é a região mais procurada para pasto, para monocultura, que é a região do Alto Acre. É lá que a Resex fica, numa extrema pressão, porque ela abrange 7 municípios, os 7 municípios mais desmatados do Acre, né? Então, fazenda por todo lado, desmatamento por todo lado, e ela ali oferecendo essa barreira contra o desmatamento. Então, é sim possível, né, conciliar a preservação com a manutenção das pessoas lá dentro, valorizando, sim, né, o produto extrativista, valorizando a cultura, o modo de viver dessas populações. Agora, se Sim. você pensar a floresta, né, a Resex, apenas como fonte de matéria-prima, aí realmente não é possível. Né? Sim. É a floresta ali que vai fornecer só madeira, é a floresta ali que vai ter que cair para virar pasto de boi, né, que vai ter que sair para virar hidrelétrica, para virar zona de garimpo. Aí Sim. não. Se você, né, tem ali um plano, né, onde é possível desenvolver de forma harmoniosa, desenvolver com envolvimento, né, como dizem os indígenas. Então, assim, e a gente tem experiências lá dentro que mostram que isso é possível, sim, né? Embora a Resex hoje seja extremamente ameaçada. Por quê? Porque lá dentro tem infratores que são os que são recebidos pelo seu Ricardo Salles, que são os que têm agenda com os parlamentares, que são a minoria, que são infratores que estão lá ilegalmente, alguns com processos até criminais, né? Mas que hoje é quem dá o tom para esses parlamentares entrarem, né? Criarem projetos de lei esdrúxulos também, exigindo a redução das Chico Mendes, inclusive a extinção de um parque nacional da Serra do Divisor, uma das maiores biodiversidades desse planeta. Sim. Realmente é um processo complicado, né, que vocês têm que lutar constantemente. Ângela, a gente já está aqui quase 1 hora conversando e chegou um momento que eu pergunto bem assim, a gente normalmente conversa essa 1 hora sobre você e esse é um momento que para você elogiar alguém, que, por exemplo, nós falamos assim, quem você elogia a ponto de você falar assim, cara, essa pessoa é tão representativa, tão importante para a área ambiental, que ela devia ser, tipo, ela é tão simbólica que ela devia ser ministro do meio ambiente. Você tem alguma pessoa, ou um grupo, ou alguém, pode ser mais de uma pessoa que você elogiaria a esse ponto? Por esse envolvimento? Tem sim, fácil, fácil. Né? Tem o próprio CNS, Conselho Nacional das Populações Extrativistas, na pessoa do Dione, que é um jovem, né? Que foi o secretário de Juventude do CNS, hoje é o secretário-geral do CNS. Nesse momento de pandemia, tem respondido praticamente só por todas as demandas da categoria,
Uhum, né? É um jovem extremamente consciente, é extrativista, na verdade, né? Da uhum, Flor de Fé, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, porque sim, é um jovem que, desde os 12 anos, milita, né? Começou nos sindicatos, associações. Então, assim, a gente tem uma série de pessoas hoje que são extremamente sérias, que têm consciência ambiental, consciência ecológica e humana, porque não adianta também a gente fazer uma luta pela defesa do meio ambiente e não fazer uma luta pela defesa, né, das pessoas que estão ao nosso redor, mas que pensam que são diferentes, né, como e aí assim as várias posições e pensamentos diferentes, né? sim. É, pois é, que interessante que você indicou um jovem que normalmente as pessoas indicam pessoas mais velhas, mais sábias, mas eu acho que você está certo. Mas eu acho. A juventude, eu te falei que a gente está nessa pegada de valorizar a juventude Sim. e o papel estratégico da juventude, porque se a gente não formar uma juventude com consciência de classe, né, Uhum, nos territórios não tem território não, amigo, porque as pessoas maduras, elas estão adoecendo, elas estão envelhecendo, com Covid, estão morrendo, né? uhum, Quantas lideranças aí, principalmente indígenas, a gente está perdendo, né, a uhum, nossa memória, a biblioteca viva desse país, né, embora sim. muita gente não respeite isso, mas quantas pessoas aí, né, que estão se indo nessa idade, então as nossas pessoas, nossas lideranças antigas, elas estão se indo. Se esses jovens, né, esse é o nosso trabalho, nosso compromisso, não conseguirem entender esse papel que eles têm, e aí a gente precisa também dar políticas públicas, né, dar ensino de qualidade, dar Sim, inclusão digital para esses jovens lá na sim, floresta, que é sim. isso que eles precisam e é isso que eles querem. Então, o jovem hoje, e aí eu digo, se, né, de acordo com todas aí as projeções de sabonização da Amazônia, de Uhum, escassez de água para alimentação, se o jovem hoje ele não começar a pensar, despertar para esse momento, né, uhum, a gente não tem futuro. Então, sim. é isso, né? Ou a gente realmente sai né, da teoria para a prática e empodera essa juventude, porque a gente sabe que tem muita liderança aí que tem muito apego ao status de De liderança, livro. Sim. e às vezes diz que está na hora do jovem assumir, mas na hora de entregar o bastão não entrega. Tá. Então, É, é uma mudança de paradigma na sociedade que vou te contar. sim, eu gostei da sua indicação, achei bem interessante. Foi a primeira pessoa que indicou o jovem, e hoje a gente tem uma representação jovem, eu acho que a maior líder mundial, né? Hoje é uma jovem, que é a Greta, né? E nessa questão ambiental. E agora, nesse momento, eu queria, tipo, queria que você fizesse sua fala final e falasse um pouco pra gente mais desse comitê, Comitê Chico Mendes, que eu gostei, eu amei a logotipo dele, eu vou te falar que eu achei, não tem nada mais jovem, bonito, e nossa, achei maravilhosa aquela logo ali. Tava me deliciando lá com o conteúdo de vocês, com a página do Instagram. E é isso, pode falar pra gente um pouquinho sobre esse Ok. projeto. Eu te falei um pouco da história do comitê, de como ele foi criado lá atrás, né, e de como ele há mais de 30 anos atua realizando as semanas de Mendes, de 15 a 22 de dezembro. Normalmente são debates, são seminários, palestras, né, trazendo à tona aí a importância da luta do Chico em defesa do meio ambiente. Né? Uhum, Na semana, a partir de 2016, quando em 2009 eu assumo a coordenação do comitê, né? sim. Então, eu sou coordenadora do comitê, e a partir de 2016 a gente cria o Núcleo Jovem, e aí, como somos todos voluntários, a gente precisa trabalhar para comer, para investir, para, né, para viver, então a gente fazia nesse período, mas a partir de Uhum, 2016 a gente entendeu muito que o momento era extremamente delicado, que a gente precisava, né, ultrapassar essa fronteira da semana e partir para o último mês, e a gente começou a trabalhar, né, nas escolas. E aí realmente foi uma estratégia interessante, porque o jovem dialoga com o jovem, né? sim. Eles têm a linguagem, eles sabem se comunicar e, portanto, sabem mobilizar também. Uhum, Então, a gente veio nesse momento
né, resgatando, inclusive, e aí em 2019, a Aliança dos Povos da Floresta, que foi uma estratégia também visionária maravilhosa, que a gente já comentou aqui, dado, né, o modelo de ocupação que foi o Acre, que colocou em conflito indígenas e nordestinos, né, que antes deles virarem seringueiros, eles eram nordestinos, e Sim. os seringueiros nordestinos, né? Então, Quem estuda a história do Brasil que vê que o Centro-Oeste foram os bandeirantes e o Nordeste foi bem antes que isso, que foram as monções, né, dos nordestinos, quando Pernambuco ainda era o polo econômico do Brasil, né? Quando Pernambuco já foi São Paulo no Brasil, né? Assim, então, então, assim, na época de. E aí a ocupação do Acre se deu nesses dois períodos por nordestino, que viraram seringueiros, né? Com todas as adversidades e sofrimentos que isso trouxe, e com essa relação extremamente violenta com indígenas, né? Que criou uma desconfiança, criou uma mágoa, né? E mesmo assim, entendendo a necessidade de união e de aliança para resistir às ameaças da época, né? Foi possível, e aí, idealizada pelo meu pai, por Ailton Krenak, por várias lideranças indígenas, pensar essa aliança dos povos da floresta para fazer essa resistência, esse enfrentamento da época. Então, a gente entendendo a necessidade disso, a gente retomou em 2019 também a aliança, juntamos aqui extrativistas e lideranças indígenas, discutimos a retomada da Aliança dos Povos da Floresta, fomos para o grande encontro de Piaraçu, lá, né, onde a convite do cacique Raoni, onde reforçamos a necessidade, né, e a proposta dessa aliança, né, e aí foi colocado, inclusive, no Manifesto de Piaraçu, onde 47 lideranças indígenas assinaram. Em seguida, começa já a pandemia e a gente não pôde avançar com a articulação pragmática da aliança, porque, e aí, né, a nível local e a nível mais global, que é uma ideia, né, a gente... E aí precisa de toda uma construção, né, de conceituação. Não dá simplesmente para a gente romantizar e dizer a gente está em aliança, a gente está... Né? Não, é uma aliança que precisa ser construída com todos os passos como foi lá atrás. E por isso ela foi vitoriosa lá atrás. Então, é uma aliança ampla também, porque hoje são várias as populações que seguem ameaçadas, né? sim. Então, assim, repactuamos a Aliança dos Povos da Floresta, né? Criamos aí a campanha Em Paz 2020, Povos da Floresta na luta contra a Covid-19, também mais uma campanha que vem alinhada com a Aliança dos Povos da Floresta na tentativa de minimizar o impacto da Covid-19 nos territórios. Aqui a gente usa a tática do empate, mesmo sabendo que não dá para empatar, né, que a Covid chega, porque já chegou nos territórios, mas tentando empatar, por exemplo, né, que as nossas lideranças todas sejam vitimadas, né, sejam mortas por essa Covid. Sim. Então, é uma luta muito grande que a gente vem fazendo, tudo isso, né, frente ao comitê. E aí, agora, no dia 6 de setembro, a gente tem esse grande festival Jovens do Futuro, né, numa celebração a essa carta tão bonita e tão visionária, como tudo que o Chico deixou, e aí não é porque é meu pai, né, é porque assim conta a história mesmo, né? Então, essa carta que chama os jovens dessa geração para iniciarem a revolução socialista que vai mudar o mundo e que vai unificar esse mundo num só ideal, num só pensamento de unidade socialista. Então, dia 6 de setembro, a gente tem aí um encontro no Festival Jovens do Futuro. E aí, quem quiser saber mais, pode acessar as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Comitê Chico Mendes. Procure lá. Procure que vai dar certo. Pessoal, eu vou fazer. Depois você me manda lá e eu vou postar aqui no nosso canal também para te reforçar, tá bom? Essa questão. E a gente só tem um minuto, eu vou falar as palavras finais aqui. Eu queria primeiramente agradecer você, Ângela, por poder compartilhar esse dia, sabe? Porque
Porque por mais que seja uma celebração, eu acho que a gente tem que estar aberto a críticas também, a tudo, sabe? Claro. Porque ninguém é superior a ninguém, né? Ninguém é imune a críticas, a menos que você seja um ditador autoritário, né? E no mais é isso, eu queria agradecer todo mundo. Esse vídeo vai estar no YouTube daqui a provavelmente amanhã. E continue curtindo, acompanhando a gente, que a gente sempre vai trazer pessoas legais com histórias maravilhosas que nem a da Ana. Ana, muito obrigado, tenha uma ótima sexta-feira, tá bom? Tchau, Muito tchau. obrigada para você e para todo mundo que está assistindo a gente, tá?